paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos ficando de pé. Graças a Deus podemos estar na presença do Senhor. Quem nesse dia já deu um glória a Deus? Dá um sinalzinho assim com a mão. Amém. Mas dá para melhorar. Dá outro glória a Deus. Aleluia. É tão bom quando glorificamos ao Senhor. É tão bom quando nós exaltamos ao nome dEle. Fecha os teus olhos e com essa mesma alegria, entra na presença do Senhor. Entra na presença do Altíssimo. Vai falando com teu Deus. Apresenta a Ele a tua vida. Apresenta a Ele a tua casa. Porque Ele que te trouxe até aqui. Ele guardou a tua vida, zelou, para que você chegasse até a presença dEle. Então apresenta ao Senhor os teus desejos. Hoje iniciamos esta campanha. Vai buscando a presença do Senhor. Vai buscando para que Ele possa derramar em ti a unção do céu. Pai Celestial, entramos, ó Deus, na Tua presença, Pai. E te pedimos, Senhor, para que o Senhor derrame sobre as nossas vidas bênçãos sem medida, meu Deus. Pedimos, Pai, para que o Senhor enche este lugar, Senhor Jesus, com a Tua graça, com a Tua infinita paz e a Tua misericórdia, meu Deus. Porque nós estamos, Pai, diante da Tua presença. Não estamos em outro lugar, meu Deus, senão na casa do Senhor, onde o milagre acontece, onde, meu Deus, os enfermos são curados, Pai, os cativos são libertos, Senhor, os necessitados são atendidos, meu Deus, e a Tua palavra diz que na Tua presença até a tristeza, ela salta de alegria, Senhor. É por isso, meu Deus, que nós aqui estamos, meu Pai, para Te louvar e Te engrandecer, meu Deus. Porque a obra não é nossa, Senhor. A obra é Tua, Pai. Nós somos apenas, meu Deus, vaso nas Tuas mãos. E a Tua igreja, Pai, está aqui reunida, Senhor, para Te louvar e Te engrandecer. A Tua igreja está aqui reunida, Pai, em uma só voz, meu Deus, porque o Senhor tem depositado em nós a força celestial, Pai. O Teu Espírito Santo está sobre as nossas vidas, meu Deus. E é por isso que nós aqui nos reunimos, Pai, para Te adorar e Te exaltar, meu Deus. Então pedimos, Senhor, enche este lugar com a Tua graça e com a Tua presença. Aceita, Pai, diante de Ti as nossas vidas, meu Deus, que como o pai a Davi, o Senhor ungiu, meu Deus, que ele tocava e aquele espírito de Saul fugia, Pai. Nós clamamos ao Senhor, meu Deus, que nós venhamos cantar e o espírito das trevas parta em retirada, Senhor, porque contra a Tua igreja as portas do inferno não prevalecerão, meu Deus. Nós a Te oramos, Pai, e a Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, Pai, e graças a Deus, aleluia, glória a Deus.
A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. É uma alegria, uma honra podermos estar na casa do Senhor. Da maneira que puder, se aproxima de quem estiver mais próximo, saúda com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Se aproxima aí. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te glorificar, Senhor, por esse momento que nós consagramos para poder estarmos aqui em tua casa, Senhor. E o nosso propósito é prestar a ti o nosso culto, é colocar diante de ti, Senhor, a nossa adoração, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus e que nós temos o Senhor para nos guardar, para nos proteger, para nos abençoar, para nos revelar o verdadeiro caminho. E por isso nós estamos aqui, Senhor, reunidos, como é chamado na tua palavra, a tua igreja, o corpo de Cristo, Senhor. Nós não estamos aqui sozinhos, isolados, Senhor. Nós estamos aqui na comunhão da igreja que foi comprada, que foi remida, que foi lavada pelo sangue poderoso de Jesus Cristo, meu Pai. E o nosso coração, Senhor, se alegra, porque nós percebemos que não estamos somente nós aqui, mas o Senhor está aqui conosco, meu Deus, nesta hora, Pai. Portanto, seja o teu nome glorificado, Senhor. Seja o Senhor o centro de todas as coisas que vão acontecer aqui neste lugar, Senhor. Seja o Senhor, meu Deus, entronizado, Pai. Para isso, meu Deus, nós nos unimos nesta oração, Senhor, e declaramos honra, declaramos glória, declaramos a Ti todo louvor, Senhor. Meu Deus, são muitos os motivos que nós temos para nos aproximar de Ti, Senhor, para poder Te glorificar, Senhor. Nós estamos sarados, nós estamos cuidados, nós estamos amparados, Senhor. Nos sentimos no meio de tanto conforto, meu Deus. Nos sentimos, meu Deus, no meio de tantas bênçãos, Senhor. Nos sentimos ao lado de tantos testemunhos, meu Deus. Porque cada um de nós é um milagre neste lugar, Senhor. Cada um de nós, Pai, temos, ó Deus, um testemunho para poder falar das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E nós queremos nesta noite, meu Deus, no meio de tantas coisas preciosas, nós queremos, meu Deus, buscar a Tua promessa, a promessa do Espírito Santo, meu Deus, da qual o Senhor Jesus fez para a igreja, meu Deus. Então nós queremos Te pedir para que o Senhor possa derramar sobre nossas vidas e que a gente possa, meu Deus, cada um aqui receber a presença gloriosa do Teu Espírito, meu Pai, para que cada um possa ter uma vida, meu Deus, uma vida gloriosa diante do Senhor, para que cada um possa Te servir, não de lábios, mas de coração, Senhor, para que cada um possa, meu Deus, se render e se entregar nas Tuas mãos, Senhor, e ser um instrumento vivo e glorioso, de maneira que cada um, Senhor, possa resplandecer no meio deste mundo tão tenebroso, Senhor. Enche, meu Deus, nossas vidas
com o poder do Teu Espírito Santo, meu Pai. Enche nossas vidas com a presença do Teu Espírito Santo, e que, ó Deus, quando alguém olhar, meu Deus, para os Teus filhos, possam perceber, como disse o apóstolo Paulo, que já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, meu Pai. Meu Deus, transforma poderosamente nossas vidas diante do Teu altar nesta hora, Senhor, pois nós, meu Deus, desejamos estas mudanças. Nós queremos que o Senhor possa, meu Deus, entrar na nossa vida e mexer com ela conforme for a vontade do Teu coração. Para isso nós nos rendemos e nos entregamos diante do Teu altar, Senhor. Venha com o Teu poder, com a Tua glória, Senhor, e manifesta, meu Deus, em cada um de nós. Seja o Teu nome, Senhor, engrandecido, meu Deus, nas nossas vidas. Seja o Teu nome glorificado nas nossas vidas, e que o mundo, meu Deus, possa conhecer que o Senhor está em nós e que nós estamos em Ti, Senhor. Para isso, fala conosco, nos revela a Tua palavra, Senhor. Eu Te peço para que o Senhor, meu Deus, possa fazer com que os mistérios sejam revelados para a Tua igreja, e que cada um possa compreender, Senhor, que o Teu Espírito Santo não é somente uma força, não é somente uma influência, mas o Teu Espírito Santo é uma pessoa, e Ele está entre nós, meu Deus. Então, meu Pai, derrama do céu, nos dá liberdade, meu Deus, agora, nos dá ousadia e nos dá intrepidez, para que nós possamos, meu Deus, mergulhar na Tua palavra, Senhor, em águas profundas, meu Pai, e retirando dela, meu Deus, toda a sabedoria, todo o conhecimento que está reservado para os escolhidos. Não mais que isto, Senhor, não mais que isto, mas nós queremos aquilo que está reservado para os escolhidos, Senhor, com o temor e o tremor de que esse conhecimento não venha, meu Deus, nos afastar de Ti, mas que ele venha nos aproximar de Ti, para que, meu Deus, naquele dia o nosso nome possa ser chamado, e nós possamos fazer parte ou dos ressurretos ou dos arrebatados, meu Pai, para que juntos possamos no céu, meu Deus, entrarmos na presença do Todo-Poderoso e celebrarmos a nossa vitória, a Tua vitória, porque aí no céu será o culto dos vencedores. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, agora e para todo sempre. Aquele que crê, diga comigo. Vamos aplaudir bem alto o Senhor Jesus. Glorifica a Ele. Diga uma palavra que faça parte do céu. Diga uma palavra que faça parte da igreja. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Diga para quem está do teu lado, diga: Jesus vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Pegue sua Bíblia. Louvado seja Deus. Pegue sua Bíblia e abra comigo no Evangelho de Mateus. Nós vamos ter aí para frente 3 ou, não estou bem certo se são 3 ou 4 semanas no mês ainda de setembro. E essas 3 ou 4 semanas que nós teremos serão momentos preciosos. Eu creio que o Espírito Santo vai nos levar aqui a coisas maravilhosas na palavra de Deus, das quais o Senhor reservou para nós. É para mim, é para você. A Bíblia fala que é para os nossos filhos, e é para todos aqueles que lá na frente poderão vir e crerem. Aleluia. Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: João Batista, ele disse assim: eu vos batizo com água para arrependimento,
mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Diga: eu recebo o Espírito Santo. Amém. Vamos nos assentar, irmãos. Aleluia. Isso é um mistério, irmão. Mas não é um mistério escondido. Isso é um mistério revelado para a igreja do Senhor Jesus. E pelo fato de ser um mistério, a gente sabe que muitos fazem uso desse tema para poder, às vezes, até se envolver com fanatismo e com coisas assim que são bem diferentes daquelas que o Evangelho propõe para as nossas vidas. Mas eu quero te assegurar que o Espírito Santo, ele é uma pessoa que foi enviada por Deus através de um pedido feito pelo Senhor Jesus Cristo, não para que ele viesse confundir a igreja, atrapalhar a igreja, ou mudar a rota da igreja. Não, ele veio para poder ajudar a igreja. Ele é o nosso consolador. Ele é aquele que está conosco para dirigir os nossos passos. Ele é conhecido como nosso Paracleto. Ele é aquele que caminha conosco, que está conosco. Logo, o Espírito Santo é nosso ajudador. Assim como Deus se revela, a pessoa do Deus Pai se revela no Velho Testamento, e Jesus Cristo se revelou em carne entre nós, hoje o Espírito Santo está no nosso meio. E assim como Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Mesma coisa o Espírito Santo. Quem vê o Espírito Santo, vê a Jesus. Amém? Porque Jesus veio glorificar a Deus o Pai, mas o Espírito Santo está aqui para exaltar e glorificar a Jesus Cristo. Aleluia. E é interessante que essa experiência com o Espírito Santo, muito embora ela seja para todos, ela nunca alcançou todos. E hoje a gente percebe que muito poucos da igreja conseguem ter uma experiência com o Espírito Santo. Muito poucos hoje passam pelo batismo com o Espírito Santo. A gente sabe que são muitos os batizados nas águas, mas poucos são aqueles que têm experiência com o Espírito Santo. E com isso a igreja, ao invés dela se enriquecer em Deus, ela tem na verdade se empobrecido em Deus. Está faltando na igreja a evidência da presença do Espírito Santo. Muito embora a igreja ela tenha se enriquecido em número, né? Mas ela se empobreceu com relação à presença do Espírito Santo, à manifestação do Espírito Santo. Com relação aos dons, a igreja ela está mais pobre do que antes. Com relação ao fruto do Espírito Santo, a igreja ela está mais pobre do que antes. E por que isso acontece? Porque nós estamos investindo muito mais em outras coisas. É assim também na nossa vida particular. Se a gente investe numa área, a gente fica mais rico naquela área. E se a gente descuida de outras áreas, a gente se empobrece nelas. Às vezes a pessoa, ela trabalha tanto para poder ter um conforto, não é isso? E ela se enriquece em conforto, mas ela despreza às vezes o relacionamento. E ela então apobrece nos relacionamentos. Mesma coisa na igreja. A igreja, ela hoje investe muito, né,
prosperidade, na libertação, mas ela não tem investido em buscar a conhecer o Espírito Santo. E por isso nós estamos ficando pobres da presença dele. Porque o Espírito Santo não é uma coisa reservada para nós, sacerdotes, pastores. Às vezes a pessoa pensa que os dons é só para nós, né? Que os dons é só para aqueles que ministram a palavra, para aqueles que estão no altar. Mas não. Você vai ver durante esse mês que os dons do Espírito e o fruto do Espírito é para toda a igreja. Tanto pode ser para mim, quanto pode ser para você. Veja que o texto que nós lemos, ele mostra justamente isso. Ele fala assim, João Batista fala assim, olha, eu estou aqui para batizar todos os que se arrependerem. Então todos que se arrependerem eram dignos de ser batizados. Só que ele fala assim, porém, isso não é o bastante, não terminou aí a obra de Deus. A obra de Deus não termina no batismo, muito pelo contrário, ela começa, né? E aí ele fala assim, olha, mas Jesus, que vem depois de mim, é muito mais poderoso do que eu. E só Ele é que pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, assim como o batismo das águas é para todos os que crerem, veja, a gente não faz uma seleção. Quando a gente pergunta assim, quem quer ser batizado? A gente não escolhe, segundo o nosso desejo, o nosso interesse. Todas as pessoas que desejam passar pelo batismo e estiverem preparadas para isto, elas passam pelas águas. Assim também é o batismo com o Espírito Santo. É para todos. Todos os que são batizados nas águas, então, conforme diz aqui o texto, né, eles merecem receber o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo, nós vamos falar aqui hoje, ele se manifesta nas nossas vidas de duas maneiras. Então a Bíblia está dizendo que Jesus pode nos batizar com o Espírito Santo, e aí fala assim, e com fogo. Não é a mesma coisa, são duas coisas. Olha o texto aí, Mateus capítulo 3, versículo 11. Aleluia. Fala assim, ele vos batizará com o Espírito Santo, aí vem assim, e com fogo. Então são duas coisas aqui, que nós precisamos considerar, né? E nós vamos então pedir para que Deus possa nos revelar, porque como que nós vamos buscar uma coisa que a gente não sabe? Como que a gente vai perseguir uma coisa que a gente não conhece? E para que a gente possa ter o batismo com o Espírito Santo, é necessário que a gente busque, é necessário que a gente persiga isso, é necessário que a gente foque nisso. Então é necessário conhecer. Então, se a Bíblia está dizendo assim, olha, que aos arrependidos é necessário ser batizados, e João Batista veio com esse ministério, então é sinal que isso era necessário, porque existiam algumas coisas que precisavam ser feitas na vida das pessoas, para que elas pudessem entrar no reino de Deus. Então, com relação ao batismo das águas, o que João Batista está dizendo? Olha, se a pessoa não reconhecer Jesus como sendo Ele Filho de Deus, que Ele veio em carne, morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, e que enviou o Espírito Santo, e agora a qualquer momento vem buscar a igreja. Essa é a nossa fé, é nisso que nós temos que crer. Então, se a pessoa crê nisto, então é necessário que ela se arrependa de tudo que afastou ela desse procedimento até o momento. Então, é necessário que a gente se arrependa
da idolatria, é necessário que a gente se arrependa do tempo da feitiçaria, é necessário que a gente se arrependa dessas coisas, é necessário, porque às vezes a idolatria e a feitiçaria, ela fica fazendo parte do passado, mas não como sendo uma coisa errada, como parte de um tempo do passado. Não, ela tem que ficar lá no passado, mas ela tem que estar na nossa consciência como um equívoco total, um erro total. Erramos o alvo absolutamente. E nós precisamos nos arrepender, porque nós pecamos contra Deus enquanto nós éramos idólatras. Ah, mas eu não sabia. Não importa se nós tínhamos conhecimento ou não. A Bíblia fala a respeito desse tipo de pecado, quando nós praticamos o pecado, mesmo sem saber que era pecado. São chamados de pecados ocultos, mas são pecados, e nós precisamos então de nos arrepender. Então, o batismo das águas é para toda aquela pessoa que se arrepende e que recebe como único Deus, como único Senhor e Salvador a Jesus Cristo. Então, quando a pessoa ela aceita esta fé, então ela passa pelo batismo. O que é o batismo? O batismo é o simbolismo natural do que está acontecendo no espiritual. Então, quando ela aceita tudo isso, ela é perdoada, pessoal. Jesus perdoa os nossos pecados. E o que é o perdão? O perdão é como se fosse um lavar, é como se fosse uma purificação. Perdão, perdoar de Deus é diferente do perdão dos homens. Os homens perdoam e daqui a pouco se lembram, e daqui a pouco traz no meio da conversa, mas o perdão de Deus, Deus esquece. Então Deus lava. Então o batismo é a realidade do que acontece no espiritual. Deus nos lava e nós somos purificados. Enquanto somos banhados ali no batismo pelas águas, espiritualmente nós somos lavados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Aleluias por isto. Então o batismo é isso. Aí a Bíblia fala assim, que quem foi lavado, quem está purificado, quem está perdoado, então aí Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. É sinal de que nós, muito embora batizados, nós não temos o Espírito Santo ainda, porque Jesus precisa batizar, e nós não temos ainda o fogo, porque Jesus é que vai dar. Então, por que nós não temos o Espírito e por que nós não temos o fogo? Abra comigo a sua Bíblia, você vai entender. As coisas de Deus, elas precisam ser compreendidas. Abra comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olhe para mim e vamos entender isso. Deus formou o homem do pó da terra. Então Deus fez um boneco de barro, e Deus fez esse boneco de barro do mesmo jeito que nós somos. Nós não passamos por nenhum processo de evolução, nenhum. Deus não fez nada ali que não existe aqui hoje, e não existe nada aqui que Deus não tenha feito naquele dia.
assim como Deus fez, nós somos. Amém, irmãos? Então Deus fez um boneco de barro, e a Bíblia fala que Deus, Ele olhou aquilo, em todas as coisas que Ele fez, Ele olhava e via como estava, porque Deus não faz nada mais ou menos, Deus só faz aquilo que é bom, e nós somos discípulos, então nós precisamos aprender isso no reino de Deus. Nós não podemos fazer nada mais ou menos, nós só podemos fazer aquilo que é bom. Então, enquanto não tiver bom, a gente não para, pessoal, a gente continua. Então Deus, Ele foi fazendo, Ele foi colocando, Ele foi realizando, e não existia nada parecido para Ele poder ter uma referência. Não existia um homem, não existia e não existe nenhum ser extraterreno para que Deus pudesse se referenciar. Então Deus fez segundo a sua criatividade. Olha para o seu lado e veja a criatividade de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia, aleluia. É ou não é? Nós somos uma obra-prima das mãos do Todo-Poderoso. Você pode aplaudir, glorificar o Senhor por isso? Aleluia. Vira para o irmão, para a irmã e fala assim: você é lindo, irmão, você é lindo. A irmã vira para outra irmã e fala assim: seu cabelo é lindo, sua roupa é linda. Fala aí, fala aí. Glória a Deus. E a Bíblia fala que Deus fez um boneco, diga assim, boneco, de barro, a quem deu o nome de Adão, porque Adão vem de uma tradução da qual a palavra é derivado de barro, de terra. Adão quer dizer barro, terra, porque nós não evoluímos, nós viemos do barro, nós viemos da terra, das obras das mãos de Deus. E a Bíblia fala que Deus olhou aquele boneco e viu que estava bom, viu que estava perfeito. E então a Bíblia fala que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma. Então, o que nós somos? Como que nós fomos criados? Nós fomos criados parte barro, parte terra e parte divina. A nossa estrutura veio do barro, mas o nosso fôlego veio de Deus, pessoal. Então Deus está dentro desde o início. E eu fiquei sabendo essa semana, eu não sabia. Eu fiquei sabendo essa semana que em todo o DNA, no DNA de cada um de nós está escrito lá o nome de Deus. Assinatura de quem fez. Quem foi feito por Ele aqui? Aleluia. Você tem a assinatura dele. Pode aplaudir, glorificar Senhor Jesus. Então a Bíblia fala que o homem, presta atenção nisso, o homem era imagem, o barro ali, o boneco feito, porque a referência que Deus acabou tendo foi a de si mesmo, e Deus nos fez imagem dele. Quer dizer que o nosso Deus, ele não tem metade do seu corpo de homem e metade do seu corpo animal. Quer dizer que o nosso Deus não tem asa, o nosso Deus não tem 2, 3, 4, 5 cabeças e nem braços. Nós somos imagem e semelhança. Quando nós olhamos para cada um de nós, nós podemos ter a imaginação de como é o nosso
Deus. Por isso que o salmista, tendo menos recurso do que nós, e ainda não tendo conhecido o próprio Filho de Deus, a Jesus Cristo, ele diz que o nosso Deus não é como o dos ídolos, que tem pés, mas não, tem boca, mas não, e assim por diante. Baseado na revelação da própria criação, que somos imagem e semelhança dele, então o nosso Deus tem pé. Nosso Deus tem perna, nosso Deus tem braço, nosso Deus tem boca, nosso Deus tem nariz. E a Bíblia fala que então nós somos parte do barro e parte nós somos do próprio Deus. Nós somos resultado do fôlego de Deus. Quando entrou o fôlego de Deus então em nós, nós nos tornamos em Adão imagem, diga imagem e semelhança de Deus. Vou explicar isso para você daqui a pouco. Mas antes eu quero te explicar. Quando o vento, o sopro, entrou, alguma coisa aconteceu, porque a partir daquele momento, aquele boneco inerte passou a ter vida. Então o que é a vida? A vida não é simplesmente uma estrutura. A vida não é simplesmente um corpo. A vida não é simplesmente algo que nasce. Dentro de nós existe alguma coisa que a ciência ainda não consegue dominar, que explica e justifica a vida. E por que a ciência não consegue dominar? Porque não é humano, e a ciência está limitada ao mundo dos homens. Mas a nossa vida não é um ato humano, mas ela é um ato divino. Então quando Deus soprou, acendeu dentro de nós uma fagulha. Diga fagulha. Acendeu. E essa fagulha gerou a vida. É como uma lâmpada antiga, uma lâmpada daquelas que tinham um filamento, que ela apagada era apenas um objeto, mas quando você energizava, então o filamento encandecia, e o fato do filamento encandecer, aquele objeto chamado lâmpada recebia vida, e ela então brilhava, ela então iluminava. Assim somos nós somos um corpo, e com aquele fôlego que veio da parte de Deus, acendeu uma fagulha, e essa fagulha gerou em nós a vida, e é por isso que nós brilhamos, é por isso que nós vivemos, amém, irmãos? Só que você sabe, que naquele momento, então, o que a Bíblia está dizendo? Naquele momento, Adão, ele recebeu o batismo do Espírito, o fôlego, de quem? De Deus. E junto com o Espírito de Deus, veio também o fogo, que gerou a vida. Quem está entendendo? Diga amém. Quando o homem pecou, presta atenção nisso. Quando o homem pecou, nós então, por causa do pecado, porque Deus não tem pecado em si mesmo e Deus não pode pecar, nós então nos tornamos em Adão e em Eva diferentes de Deus. E essa diferença, o que provocou na criação? Nós continuamos sendo imagem de Deus, mas nós perdemos, por causa do pecado, a semelhança de Deus. Por quê? Porque nós não éramos mais iguais a Deus, porque dentro de nós passou a existir o pecado. Dentro de nós passou a existir o mau pensamento. Não tem mau pensamento em Deus. Dentro de nós passou a existir os maus desígnios, e não existe maus desígnios em Deus. Então nós perdemos a semelhança, e a nossa chama, a centelha da vida, ela não apagou, mas ela diminuiu.
E por que ela não apagou? Diga assim: porque este fogo não pode apagar. Pode aplaudir e glorificar Jesus Cristo. Aleluia. Mas ele diminuiu. Como que você, pastor, pode provar que ele diminuiu na Bíblia? Provo para você. Quando aquele boneco de barro recebeu o fôlego de Deus, e junto com o fôlego de Deus a vida, ele era um homem eterno. Amém, irmãos? Adão era eterno, Eva era eterna. Por causa do pecado, entrou o que na vida deles? Limitou. Aquilo que brilhava, perdeu aquele brilho intenso. Passou a ter começo e fim. Quem está entendendo, diga amém. É importante você entender isso. Pelo fato de passar a ter começo e fim, irmãos, então o homem se diferenciou ainda mais de Deus, porque Deus, ele é o início e o fim, ele é o alfa e o ômega. Amém, irmãos? Ele vai de eternidade a eternidade. Então o homem se diferenciou. E quando o homem foi expulso então do jardim do Éden, ele saiu de lá, imagem de Deus, porém não semelhança de Deus. Ele saiu de lá com o Espírito, mas ele não tinha mais aquele fogo de Deus. E isso veio apagando. Isso veio apagando, porque se você pegar da descendência de Adão para frente, você vai ver que homens e mulheres viviam 700, 800 anos, porque essa chama, ela ainda tinha uma intensidade, mas por se multiplicar a iniquidade, essa chama foi diminuindo, até que nós chegamos no dia de hoje, e com toda a ciência e tecnologia, nós não conseguimos chegar, mas nem arranhar ao projeto divino. Isso quer dizer que a ciência, que às vezes a gente acredita mais nela do que em Deus, a ciência não é nada perto da grandeza de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isto, e glorificar a Ele, e exaltar a Ele. Houve um problema, e esse problema trouxe relacionamento entre Deus e os homens, e Deus precisava, Ele não podia abandonar o projeto divino, não podia. Deus não abandona. Fala assim: Deus não abandona. Fala para quem está do teu lado: Ele nunca te abandonará. Fala aí. Então veja que causou um problema no relacionamento entre Deus e os homens, e para Deus poder resolver este relacionamento, o que Deus fez? Pega a sua Bíblia, abra ela em Levítico, capítulo de número 9, versículo de número 24, vamos ler um pouquinho antes para te dar entendimento, 22, vamos ler 22, 23, 24, sendo que o 24 é o principal da nossa leitura. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, e havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Olha para mim, havia um problema de aproximação,
porque o homem se tornou impuro por causa do pecado, e Deus é santo. Diga assim: Deus é santo. Diga: a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Fala para quem está do teu lado, fala: toma cuidado com o pecado, irmão. Toma cuidado com o pecado. O pecado separa qualquer um, irmão, de Deus. Ninguém. O pecado separou Adão de Deus. Você acha que vai ser diferente comigo? Você acha que vai ser diferente com algum de nós? Jesus Cristo disse isso na cruz: por que me abandonou? Por que ele disse isso? Porque todos os nossos pecados estavam sobre, e naquele momento houve separação entre Deus o Pai e Deus o Filho. E Jesus, sentindo esta falta, ele fala: Senhor, por que me abandonaste? Por causa dos nossos pecados. Então, não brinca com o pecado. Não pensa que você tem domínio no pecado. A Bíblia fala: fuja da aparência do pecado. Da aparência, não é do pecado, é da aparência do pecado, do cheiro do pecado. Fuja. Então isso criou um problema. O homem não conseguia mais ter acesso a Deus. Então Deus, ele resolveu essa situação de que maneira? Falou assim: olha, você vai pegar então um animal, um cordeiro, um novilho, e você vai fazer o sacrifício. Por que Deus orientou o sacrifício? Porque a Bíblia fala que sem sangue é impossível se aproximar da presença de Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. É necessário que se derrame. E por que tinha que derramar o sangue de animal? Porque o animal não peca. Só que não era o melhor. O melhor sangue estava em quem? Em Adão. O melhor sangue estava em Eva. O melhor sangue estava na descendência humana. O melhor sangue está em nós. Diga: o melhor sangue está em nós. Mas estava comprometido, estava impuro. Então, uma vez o melhor estando impuro, Deus buscou então entre os animais o melhor. Então o cordeiro. Por que o cordeiro? Porque o cordeiro, ele tem uma característica de que quando ele morre, ele não reclama. Quando ele morre, ele não berra. E ele tinha que ter uma característica de Cristo, porque o cordeiro é o símbolo de Cristo. Na verdade, eles estavam olhando o cordeiro, mas já se preparando para Cristo, porque Cristo seria, conforme João Batista revelou, o verdadeiro o cordeiro de Deus que tira o pecado que não tendo pecado nenhum, morreu por todos nós e não reclamou. Por isso o cordeiro. Por que o novilho? Porque o novilho é o símbolo do servo. O boi que trabalha é o símbolo do servo. E Jesus morreu por nós porque ele era servo de Deus. Porque a pomba é entre todos os animais a única que não tem fel, não tem amargura. A morte de Cristo não gerou nenhuma amargura, nenhum ressentimento, muito pelo contrário, derramou e destilou um puro amor sobre as nossas vidas. Você pode aplaudir e glorificar Jesus por isso. Aleluia. Então Deus ensina Moisés: Moisés, você vai levantar um sumo sacerdote, Arão, e você vai ensinar ele a fazer o sacrifício, para derramar o sangue. Não é o melhor, mas nós vamos fazer aí com um sangue sem pecado. Então Moisés ensinou Arão, e Arão preparou o sacrifício, matou ali os animais,
e preparou o sacrifício. E Deus viu que aquilo, dentro do possível, era bom, porque o sangue não era contaminado, aqueles animais não tinham pecado, e através daquele sangue, os homens poderiam se aproximar novamente de Deus. Presta atenção, num segredo, num mistério que está aqui nesse texto. Olha aí, versículo 24. E eis que saindo fogo da onde? Olhe para mim. Arão preparou o holocausto ali em cima do altar de bronze. O altar onde deveria ser colocado o animal para ser queimado. Mas ele não trazia com ele o fogo para queimar. Ele só preparou o altar. E do céu, de Deus, do Senhor, veio o quê? O fogo. Quem entendeu, diga amém. Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Por que Deus mandou o fogo? Porque aquele sacrifício estava conforme Deus havia em si. Aquele sacrifício estava perfeito. Então Deus mandou o fogo. Diga assim: aquele sacrifício estava perfeito. Então Deus mandou o fogo. Presta atenção. Volta um pouquinho, Levítico, capítulo de número 6. Aleluia. Diga glória a Deus. Capítulo 6, versículo de número 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o, não se apaga, mas o sacerdote acenderá lenha nele e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Diga assim: não se apagará. Esse fogo era um fogo diferente. Não era um fogo aqui da terra. Esse fogo veio da onde? Do céu. Aleluia. Então, quando eles desmontavam o tabernáculo, eles levavam as cortinas, eles levavam as colunas, levavam os altares, as bacias, a mesa da apropriação, mas eles também levavam com eles o fogo. O fogo não podia ser apagado, o fogo não podia ser extinto, porque aquele fogo tinha vindo de, fala, Deus pode mandar fogo do céu. Pode aplaudir, glorificar o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá agora em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 1. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles o quê? Línguas como que de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia aqui. Aleluia. Aleluia. Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu aquilo que Jesus havia falado lá em Mateus. No finalzinho do livro de Mateus, você vai ver Jesus falando para
os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que aconteceu aqui foi exatamente aquilo que João disse lá: eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aqueles que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eles estavam ali reunidos, a reunião era perfeita, conforme Jesus havia ensinado. Diz assim: conforme Jesus havia ensinado. Eles estavam todos, digam todos, reunidos em Jerusalém. Jesus disse isso. Eles não se reuniram em outro lugar, em outra cidade, e com alguns, não, eles se reuniram todos conforme Jesus ensinou em Jerusalém. Estava conforme a palavra que Deus havia falado. E por estar aquela situação perfeita, então o que fez Deus? Deus enviou sobre aquele lugar um vento. Aleluia. O vento é símbolo do Espírito Santo. O que Deus soprou no nariz de Adão? Seu fôlego, um vento. Esse vento que veio aqui é o mesmo vento que veio lá. Então, por que nós precisamos receber o Espírito Santo? Para que a gente possa retomar aquilo que Deus deu para Adão, que nós perdemos por causa do pecado, que foi substituído pelos animais. Mas os animais não têm o melhor sangue é o nosso, e como o nosso ainda está impuro, então o sangue daquele que é perfeito, Jesus Cristo, agora foi sacrificado, e em Jesus Cristo eu posso receber o que nós perdemos. Por isso hoje a igreja ela é formada de pessoas que foram tiradas do mundo. Isso significa a palavra de igreja. Igreja significa retirados do mundo. E nós somos igrejas por quê? Porque nós estamos reativando, reassumindo o quê? A imagem e a semelhança de... Diga para quem está do teu lado: você está mais parecido com Deus. Fala aí. Está mais parecido com Deus. Por isso que então o Senhor, Ele enviou o Espírito Santo que nós perdemos. Lá no Velho Testamento, o que você vai ver? Nem todos tinham o Espírito Santo. Por exemplo, Moisés era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Abraão foi cheio do Espírito Santo. Os profetas foram cheios, não eram todos, eram alguns. Digam alguns. Diga, mas a promessa agora é para todos. Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então quando a Bíblia fala assim: olha, mas Jesus te batizará com o Espírito Santo, significa que quem é batizado com o Espírito Santo, nós não podemos identificar por aquela pessoa que fala em uma língua diferente, uma língua estranha. Às vezes a igreja identifica assim: quem que é batizado na sua igreja com o Espírito Santo? Aí a pessoa fala assim: olha, tem aquele que fala em língua, tem aquele outro que fala em língua, tem aquela. Não. A identificação não está nisso. Batismo com o Espírito Santo nos faz aproximar da semelhança, retomar a semelhança. Então, quando você quiser ver uma pessoa batizada com o Espírito Santo, você deve encontrar nela uma mudança, porque tem muitas pessoas que passam pelas águas, mas não mudam, continuam a mesma. Mas toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo muda. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Batismo das águas não muda ninguém, mas o batismo com o Espírito Santo muda, transforma.
A pessoa era uma coisa e agora não é mais. Mas não é. Aí tem algumas pessoas que, por não conhecer a doutrina do Espírito Santo, ela fala assim: poxa, aquela pessoa mudou, aquela pessoa, eu vou mudar também. Aí é que está o erro, porque nós não podemos mudar. É Deus que nos muda, é Jesus que nos muda, é o batismo com o Espírito Santo que nos muda. Então, quando você vê uma pessoa que mudou, que se transformou, você fala assim: puxa, aquela pessoa, ela recebeu o Espírito Santo, e eu estou precisando receber também. Pode aplaudir, glorificar a Deus, exaltar o Senhor e glorificá-lo. Ele vos batizará com o Espírito. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Muda, fecha os teus olhos e diga: Jesus, eu quero mudar. Aleluia, muda. Ele vos batizará com o Espírito Santo, e Ele vos batizará com fogo. Então, se o Espírito Santo é a semelhança, o que é o fogo? Pergunta para quem está do teu lado, fala: o que é o fogo? Interessante que Isaac faz uma pergunta para Abraão: pai, nós temos aqui as varas, nós temos aqui o altar, nós temos aqui o fogo, onde está o cordeiro? Aleluia. Hoje nós temos a vara, hoje nós temos o altar, hoje nós temos o cordeiro. O que nos falta é o aleluia. Hoje mudou. Hoje nós temos que perguntar assim: onde está o fogo? Para que o sacrifício seja perfeito. Porque não adianta, exemplo de Isaac foi sensível. Nós precisamos ser sensíveis também. Puxa, eu tenho a igreja, eu tenho a lenha, eu tenho o altar. O que está faltando agora na minha vida? Está faltando o fogo. Nós temos o cordeiro, por isso que nós não fazemos mais sacrifício, porque o nosso sacrifício é o sacrifício de: dá para fazer um melhor? Pergunta para o teu lado, fala: dá para fazer um melhor? Se der a gente faz. Mas o que é que nós poderemos apresentar a Deus melhor do que o sacrifício de... Por isso que Ele é perfeito, por isso que Ele é total, por isso que Ele é imutável, Ele é eterno, não precisa mais fazer sacrifício, mas precisa do fogo, precisa do fogo. E o que é o fogo? Deus soprou no nariz de A, e ele era um bu, e quando ele recebeu o Espírito, foi junto com o Espírito fogo. O que era o fogo que acendeu em Adão? Era a vida. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com vida. O fogo é vida. Quando você vê uma pessoa na igreja morta, o que está faltando para ela? Fogo. O crente tem que ter fogo. O crente tem que ter vida. A nossa oração tem que ter vida. O nosso louvor tem que ter vida. A nossa palavra, ela tem que ter vida. A nossa fé, ela tem que ter vida. Nós precisamos do fogo. Pode aplaudir e glorificar Jesus. Aleluia!
Aleluia! Somos do fogo. Nós não podemos ser crentes parados, entristecidos, conformados. Nós precisamos de vida. Aí que diferencia a nossa fé. Porque senão as nossas igrejas, elas continuam religiosas, engessadas na religião. Qual que é o diferencial? Em você ver lá na televisão, 2 pessoas de terno pregando. Às vezes você vê hoje muitos sacerdotes que usavam batina, que usavam paramento, agora eles estão usando terno. E eles aparecem lá na frente da televisão. E os pastores, ao nosso ver, um erro lamentável, estão deixando os ternos e indo para as camisas e camisetas e calça jeans. O que particularmente, a gente acha uma irreverência ao culto. Porque a calça jeans não é a melhor. Para os sacerdotes eu estou falando. A calça jeans não é a melhor, ou é? A camisa não é a melhor, ou é? A camiseta não é a melhor, ou é? Por isso que tem altar, por isso que tem pastor, por isso que tem a Bíblia, mas falta porque o que está no altar não é porque para vir o fogo, você percebeu? Só veio o fôlego em Adão quando ele estava pronto. Adão não andou sem um braço, Adão não andou sem uma orelha, Adão não respirou enquanto tudo não estava ele só recebeu a vida quando tudo estava pronto, perfeito. Aquele sacrifício só recebeu o fogo porque Deus olhou o sacrifício, ele passou para inspecionar, e ele viu que aquilo que Moisés e aquilo que Arão tinha feito estava perfeito, então ele enviou o fogo. Quem quer o Espírito Santo aí? Quem quer o fogo aí? Não tem escolha, não tem senha. João Batista batizou todos, e Jesus quer batizar todos. O que precisa? O que precisa é você fazer aquilo que é perfeito para Deus. Foi o que diferenciou Abel de Caim. Os dois ofereceram uma oferta, Deus recebeu, e os dois eram o quê? Irmãos. Deus recebeu a oferta de Abel e fez o que com a oferta de Caim? Rejeitou. Era uma oferta, mas Deus rejeitou. Por quê? Porque não era melhor. Por que eu não sou batizado ainda com o Espírito Santo? Porque você ainda não fez o E baseado no que Deus vê, isso que é interessante, presta atenção. Baseado no que Deus vê o melhor, baseado nos outros? Não. Deus não vê o seu melhor baseado no meu melhor. Deus não vê o meu melhor baseado no seu melhor. Deus vê o seu melhor baseado no seu potencial. No seu potencial. Você não precisa fazer o que eu faço, você não precisa fazer o que o outro faz, mas você precisa fazer o seu melhor para Deus. Quem entendeu, diga amém. Pode aplaudir o Senhor e glorificá-lo. Com fogo, o melhor para Deus. João Batista disse assim: olha, eu não posso fazer nada, vocês me desculpem, pessoal, o que eu posso fazer é batizá-los mas batismo com o Espírito Santo e fogo, só Ele pode dar. Só Ele pode dar, só Jesus. Então o seu negócio não é com a igreja. Não adianta você dar um glória a Deus, não adianta você bater uma palma,
Não adianta você fazer alguma coisa para eu ver, para eu perceber. Não adianta. Eu não posso fazer nada por você. Você tem que entender que você precisa fazer o melhor para quem vê. E aí tem que ser o melhor mesmo. Porque os olhos de Deus vão aonde os nossos não vão. Conhecimento de Deus vai aonde o nosso conhecimento não vai. Quem é batizado com o Espírito Santo também é batizado com fogo. E por que foi? Porque ele é amigo do pastor. É parente do pastor. Faz parte da panelinha do pastor. Porque fez o melhor. E o que eu preciso fazer, pastor? O melhor. O melhor que você pode. Pode ser menos do que o do outro, mas é o melhor que você, Deus vai entender. A hora que você colocar o seu melhor diante dele, não vai passar desapercebido. Não vai passar aleatório. Quando você colocar o melhor, Deus vai ver e Deus vai mandar o fogo do céu. Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Pegue sua Bíblia e fica de pé. Pega a sua Bíblia e fica de pé. Atos dos Apóstolos. Pastor, o que é esse fogo aí, pastor? O que é esse fogo aí? Explica para nós aí. É a vida, é a intensidade, é o brilho da fé, é a fome, das coisas de Deus, é o desejo, é o fogo. Quando uma pessoa está assim, o que a gente fala? A pessoa está com fogo, hein? Essas crianças hoje estão com fogo, hein? É ou não é? E quando a pessoa, ela faz pelo seu esforço, também é um fogo, mas é um fogo que a gente chama na Bíblia de fogo estranho. Estranho. É um fogo pessoal. Mas não adianta a gente querer fazer pelas nossas forças. A gente precisa pedir. Por exemplo, vou fazer o melhor. Você vai ver, a partir de agora eu vou fazer o melhor. Vou fazer. Não é assim. Começa a orar. Começa a orar e começa a pedir: Deus, me ajuda. Porque como é que você vai fazer o melhor para Deus? Fala para mim, explica isso, como é que faz? Ele é perfeito. Ele é perfeito, Ele está acima do acima. Como que eu vou fazer o melhor, pastor? Então, por isso que normalmente a igreja fala assim: você quer ser batizado com o Espírito Santo? Orar, vamos fazer vigília. E começa a dar glória, dar glória, dar glória. E aí fica uma turma que nem peru: glória, 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 glória. E ninguém é batizado com o Espírito Santo. Às vezes a pessoa é batizada numa língua dos homens, porque existe a língua de Deus, a língua dos homens e a língua do diabo. Sabia disso? Tudo estranho a nós. Mas existe, então, como que é o batismo com o Espírito Santo? Você começa a orar: Senhor, me ensina a fazer o que te agrada. Quem que ensinou Moisés? Quem foi? Deus. Quem que ensinou Arão? Moisés. Percebe? Então você precisa aprender. Você não sabe fazer. Então você precisa começar a orar e começar a pedir: Senhor, me ensina. E Deus vai começar a te ensinar. Deus vai começar a te inspirar. E você vai começar a ter uma luta interior, porque você vai falar assim: vou fazer isso, mas isso é demais. Mas para Deus tem que ser tudo mais. Diga: tudo mais. Porque Deus é grande, irmão. E quando Deus faz para nós, Ele faz mais. Amém? Ele faz mais, irmão. Ele faz mais. Então olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 1.
Versículo 6: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo de restaurares o reino a Israel? Às vezes a pessoa não é nem batizada com o Espírito Santo, ela fica falando assim: Jesus está demorando. Irmão, graças a Deus que Jesus está demorando, para que você tenha tempo de buscar o batismo, de buscar a semelhança em Deus, de buscar o fogo de Deus. Graças a Deus que Ele está demorando. Aqueles que são batizados, que estão numa perfeita comunhão com Deus, eles até poderiam arriscar e dizer: Jesus podia vir logo. Mas às vezes a pessoa, ela fica aí preocupada com tanta coisa, preocupada com o tempo, preocupada, e eles estavam lá preocupados com o tempo. Puxa vida, se preocupe com o melhor. E o melhor de Deus para nós hoje é o Espírito Santo, irmão. Eles estavam lá, será esse? Olha o que respondeu. Versículo 7, respondeu-lhe: não vos... Fala para quem está, fala, deixa de bobagem, deixa de bobagem. Deixa de ficar aí com devaneios, com ilusão. Foca o seu pensamento, presta atenção no que está acontecendo na sua vida. Jesus está chamando, Jesus está querendo te abençoar. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoria. Diga mais, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por que eu vou buscar, pastor? Para que você tenha poder. Poder, irmão. Poder. Sabe, ninguém consegue viver sem poder. Nós vamos falar sobre isso nos outros domingos. Mas o fogo é isso. O fogo nos traz poder. Quem quer ser revestido de poder, levante a mão. Fala: Jesus, eu quero receber o Espírito Santo. Eu quero receber o fogo. Eu quero receber poder. Pode aplaudir, glorificar a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. O melhor para Deus. O melhor para Deus. Melhor para Deus. Quem está abençoado com esta palavra, levanta a mão, diga amém. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de nós termos nos aproximado do altar e reconhecido a tua bênção sobre a nossa vida. Abençoa os irmãos agora, Senhor, para que eles possam pegar do nosso melhor ali, o melhor que o Senhor nos deu, e administrarem, meu Deus, da melhor forma, Senhor. Que eles possam ter uma direção de Deus para poder fazer cada coisa, Senhor, cada obra, cada detalhe, a fim de que a tua igreja possa ser, meu Deus, ricamente abençoada. Em nome de Jesus Cristo, abençoa as famílias, aqueles que estiveram conosco pela primeira vez. Abençoa, meu Deus, a vida de cada irmão, cada irmã, e que seja uma semana voltada, meu Deus, para que nós possamos incendiar a nossa vida espiritual. Meu Deus, nada de pouco. Essa semana não vai ser de pouca oração, essa semana não vai ser de pouco louvor, essa semana não vai ser de pouca consagração, porque o Senhor tem reservado muito para nós, e nós vamos responder com o muito de nós para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos, abençoa teu povo com a graça de Jesus, com o amor do teu coração e com a presença viva, poderosa do teu Espírito Santo. E aquele que crê e recebe, diga comigo, bem alto para Jesus agora. Louvado seja Deus.